Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29/5/2026, sexta-feira, começando mais o final de semana e trazendo para vocês informações do mercado de criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de XRP. Vamos falar sobre a maior corretora dos Estados Unidos, a Coinbase, aonde o livro de ordens ali da corretora para XRP mostra liquidez de compra de 7 vezes maior. O que isso quer dizer? Que estão comprando muito XRP quando o XRP dá essa queda junto com o mercado. Se você pegar o mercado inteiro, não é só o XRP que está caindo, mas sim o mercado inteiro. E daí vai os compradores, né, ver que o XRP tem muito potencial de valorização a hora que o mercado começar a ter uma alta e vão ali começam, né, a comprar muitos tokens XRP. E na Coinbase, ali nos Estados Unidos, isso está 7 vezes maior do que outras corretoras. Estão comprando muito XRP quando o mercado dá essa queda. O analista, né, o Dom, afirma que o livro de ordens de XRP lá na Coinbase continua fortemente inclinado para os compradores, embora, né, o token tenha tido dificuldades em ganhar impulso de alta recentemente. Segundo, né, o Dom, as ordens de compra no livro de ordens do XRP são muito maiores do que ordens de venda, e ele afirmou que a liquidez do lado dos compradores na faixa de ordens maiores é quase 7 vezes, né, maior do que a pressão do lado vendedor. Então, se você pegar ali, tem 7 pessoas comprando e uma vendendo. Então, são muito mais ordens de compra do que venda. Embora isso não é garantia, né, de uma alta de preço, sugere que o XRP pode ter um caminho mais fácil para cima do que para baixo nas condições atuais do mercado, né? O livro de ordens do XRP na Coinbase está fortemente inclinado então para os compradores. O analista Tom fala então de 7 vezes mais compras do que vendas e o XRP está sendo negociado próximo ali, né, seu principal suporte em 1,31. E daí vem o que, pessoal? XLM teve uma grande alta de quase 40%, né, nesses últimos dias, mas, né, o XRP não está acompanhando o XLM. Se você pegar o histórico das duas moedas, você vê que eles sempre andam ali de mãos dadas, né? Teve valorização, valoriza também XRP ou XLM. Caiu, cai os dois. E nesse momento, o XLM está subindo, né? Como eu mencionei na última semana e nos últimos dias, 40% de alta, e o XRP não, o XRP está estagnado, né? O Dom explicou que o livro de ordens mostra, né, principalmente as intenções dos traders e não previsões exatas de movimentos futuros de preço. No entanto, ele afirmou que esses sinais ainda podem ser úteis. Ele mencionou sua previsão pessimista anterior sobre o próprio BTC, né, no início de 2025, onde dados semelhantes do livro de oferta ajudaram a sustentar sua visão antes que o BTC caísse, né, em torno de 30%. Um mapa de calor compartilhado ali por Dom, que eu vou mostrar para vocês, mostrou grandes ordens de compra abaixo do preço atual do XRP no mercado à vista, lá no Coinbase, né, mercado spot. Essas ordens de compra geralmente indicam áreas onde os traders podem entrar rapidamente caso o preço do XRP caia. Então, além de estar 7 vezes maior, né, compras do que vendas, abaixo de alguns preços, aí eu acredito abaixo do suporte, tem muitas compras, né? Então, batendo ali, eles não vão deixar o XRP cair de algumas faixas. Por quê? Porque tem muitas ordens de compra. Entretanto, as ordens de venda acima do preço atual parecem muito menores em comparação. Então, tem muito mais ordens de compra abaixo de 1,30, né, na região de 1,20, 1,30, do que de venda em outras regiões. De acordo aí com o especialista, ele sugere que pode ser necessário menos pressão de compra para impulsionar o XRP para cima do que pressão de venda para fazer ele cair drasticamente, né? Ele compartilhou um gráfico aqui também que ele mostra, né, que o XRP está sendo negociado próximo ali, né, de importantes zonas de liquidez entre 1,20 e 1,30. Então aqui, pessoal, nesse gráfico, esses risquinhos maiores são regiões de zona
alta de liquidez, aonde o XRP pode buscar essas linhas maiores para começar a subir, né? Apesar da configuração otimista do livro de ordens, o desempenho do XRP tem permanecido misto nas últimas semanas, né? Os dados da CoinMarketCap mostram, né, o XRP perto do seu suporte em 1,32. A recente oscilação de preço reflete a incerteza do mercado geral, tá, pessoal, de criptomoedas, visto que os investidores continuam monitorando as notícias macroeconômicas. Embora, né, o especialista não tenha previsto uma alta imediata, seus comentários mostram, né, que as discussões sobre a estrutura do mercado XRP e se a forte liquidez do lado comprador que poderia eventualmente sustentar uma valorização maior. Enquanto isso, né, os investidores também estão de olho, como eu mencionei ali no começo do vídeo, na Stellar, na XLM, que é, né, hoje tem ali o dono, um dos donos que era antigamente da XRP, né, um dos cofundadores da XRP, saiu da parceria, hoje é da XLM, né? Então ele pode ter ali valorizações juntas, né? Mas, né, nesse momento, XRP, né, está quieto ali no seu canto, enquanto XLM teve valorização boa. Até então, mostra aqui, ó, XLM teve uma alta de mais de 40% nessa semana, levando analistas a questionar se o XRP poderia seguir o mesmo caminho, dado a correlação histórica entre preços. O analista Kevin observou que, embora o XLM tenha rompido a resistência após meses de negociação lateral, o XRP permaneceu dentro dessa faixa definitiva. Os investidores frequentemente comparam, né, o XRP ao XLM porque ambos concentram em pagamentos internacionais e historicamente espelham os movimentos de preço um do outro. Alguns analistas agora preveem que o XRP poderá ter uma valorização tardia, né, uma valorização depois do XLM, que poderia levar a principal resistência, né, que o XRP tem hoje, perto dos $2. Ao mesmo tempo, né, também muitos investidores estão de olho na Hyperliquid, que está abrindo posições compradas massivas, valendo milhões de dólares, usando, né, a alavancagem do futuro de 20 vezes, e isso alimentou especulações sobre o movimento de alta no futuro. Com o XRP registrando ganhos diários de 2%, muitos trades esperam que o impeto de alta, né, do XRP comecem saindo ali desse grande suporte perto de 1,31 e busque uma virada de jogo e busque principalmente sua principal resistência perto dos $2. Essa aqui é a publicação ali do Dom, né, pessoal, onde mostra que ali dentro da Coinbase ainda está fortemente inclinando para compras grandes ali na faixa de 7 vezes compra, apenas uma venda, e isso não significa, né, que o preço pode subir, mas significa que é muito mais fácil mover o preço significativamente para cima, pois tem muito mais compradores, do que para baixo, que tem poucos vendedores. E é simplesmente intenções no início de 2025 que usa faixas grandes de book para solidificar minhas teses de BTC antes, né, que o BTC caísse para 30%. Aqui eles mostram então bastante sobre, né, esse mapinha aqui, né, esse gráfico, vamos colocar, com a alta liquidez perto do seu principal suporte em 1,31, buscando a liquidez para poder começar a subir e buscar sua principal resistência perto dos $2. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.